Capítulo 3. O nobre Edelberto teve de voltar para a guerra depois dos funerais da esposa. Rosa sofreu muito com a solidão e a amargura. Mais um desgosto a atingiu. Quando a neve começara a cair, anunciando a entrada do inverno, seu pai chegou ao castelo gravemente ferido no braço direito. Rosa lembrou-se das palavras da mãe: "Você terá de substituir-me", e dedicou extremosamente ao tratamento de seu pai. Ela mesma lhe preparava o alimento e ela mesma o servia. A doença foi longa e terrível, pois Edelberto estava muito abalado devido à perda da esposa. Quando entrou em convalescença, tinha momentos de desconsolado abatimento. Dizia à filha: "Cá estou eu, preso a uma cadeira com meu braço inutilizado. O duque precisa de mim." Rosa, sentada ao seu lado a bordar, falava-lhe com firmeza, acalmando-lhe aos poucos a inquietação. "Temos de resignar-nos à vontade do Altíssimo, papai. Se o senhor continuar assim, acabrunhado, sua cura será mais demorada ainda. O nobre duque espera-o. Procure não ficar abatido. Deus é grande." Depois, com habilidade, perguntou-lhe pela guerra, pelos amigos, pela corte do duque, forçando seu pai a desviar-se dos tristes pensamentos. Quando ele se calava, Rosa tomava a palavra, contando-lhe passagens de sua vida, falando-lhe de Matilde, recordando os momentos agradáveis. A conversa amena e reconfortante ajudava imensamente no restabelecimento do cavaleiro. Seu abatimento foi desaparecendo. A fronte, sombria e triste, desanuviou-se. O inverno passou-se muito rápido. Quando chegou a primavera, Edelberto recebeu uma visita. Era um nobre mensageiro do duque. Vinha pedir ao cavaleiro de Tannenburgo que voltasse para o campo de batalha. Muito desgostoso, Edelberto teve de dizer que seu braço direito ainda não tinha força para tornar a empunhar a espada e a lança, mas não deixara sem resposta o apelo de seu chefe. Convocou todos os seus vassalos, deu-lhes 3 dias para se apresentarem. Quando se juntaram todos os homens válidos, Edelberto reuniu-os no grande salão do castelo. Paramentado com seu vistoso traje de cavaleiro, trazendo ao pescoço o colar de ouro, insígnia de sua nobreza, falou-lhes: "Meus fiéis amigos, o Duque de Suábia precisa de vossos braços, em troca do meu que está ferido. Não poderei seguir convosco. Lembrai-vos de que as armas de Tannenburgo nunca foram desonradas. Sede sempre valentes contra o inimigo. Sede, porém, compassivos para com o camponês inocente. A crueldade é indigna de um bravo soldado." Poucas horas depois, o pequeno exército partiu. O cavaleiro Edelberto, do alto da torre do castelo, acompanhou-os com a vista até se sumirem na espessura da mata. Tinha os olhos nublados de lágrimas. Desde esse momento, sentiu-se possuído por enorme melancolia. Separado de seus soldados, sofria muito. Quando acabava de jantar, sentava-se ao lado da lareira acesa, muito triste, muito silencioso. Fazia um frio cortante e áspero. O vento sibilava hostil e a chuva tamborilava nas vidraças monotonamente. Rosa foi incansável durante estes dias de pesada melancolia. Sentava-se ao lado do pai, servia-lhe um copo de vinho quente e esforçava-se para fazê-lo conversar e distrair-se. Foi numa destas tardes sombrias e geladas que ela pediu ao pai: "Papai,
O carvoeiro Burcado parece ser muito ligado à nossa família. Sua filha Júlia tem sido a minha melhor amiga. Nós duas sentimos muito quando eles se mudaram para o vale, bem longe do castelo. Eu gostaria tanto de saber a história do carvoeiro. Sei apenas que Burcado foi um soldado. Edelberto fitou a filha com os seus olhos tristes. Respondeu: Burcado veio hoje, de longe, para visitar-me. É realmente muito meu amigo. Ele sabe quanto estou sofrendo por não ter acompanhado meus soldados à guerra. Calou-se suspirando. Rosa insistiu timidamente. Papai, eu gostaria de saber a história de Burcado. Ele o compreende bem. Já sofreu também o desgosto de ver amigos irem para a guerra e ele ter de ficar. Burcado antigamente acompanhava-o em suas expedições. Houve um novo silêncio. De olhos fixos no fogo crepitante, o cavaleiro de Tannenburgo perdia-se em suas recordações. A filha, entretida a bordar, despertou da meditação perguntando: O que aconteceu a Burcardo? O pai prosseguiu falando baixo, com frases entrecortadas de pequenos silêncios. Você já ouviu falar do castelo de Fichtenburgo? Das janelas do salão podemos avistar-lhes os píncaros das torres, mas o cavaleiro de Fichtenburgo, nosso vizinho, nunca veio visitar-nos. Você nem o conhece. Ele me odeia profundamente. Oh, é um ódio velho, do tempo da nossa juventude. Ele e eu fomos pajens na corte do Duque de Suábia. Henrique sempre foi muito vaidoso, muito colérico e briguento. O Duque preferia-me a ele. Foi assim que começou o seu ódio contra mim. No primeiro torneio em que tomamos parte, eu fui o vencedor. Ganhei o primeiro prêmio. Era um punhal com um cabo de ouro. Quem me entregou a joia foi Matilde, que era a moça mais disputada da corte. E Henrique? Ganhou o segundo prêmio, um par de esporas de ouro. Ficou furioso contra mim e irritou-se mais no dia em que o Duque me condecorou com este cordão de ouro que sempre trago ao pescoço. Foi depois de uma batalha na qual Henrique quase nos levou à derrota por causa da sua imprudente impetuosidade. Eu fui condecorado, ele foi repreendido. Mas o que tem Burcardo com o ódio do cavaleiro? Burcardo tinha sua casa e seu sítio num terreno vizinho às terras de Fichtenburgo. Como você sabe, nossas propriedades limitam-se com as dele. Henrique sempre foi mau vizinho para Burcardo. Os veados e os porcos do mato vinham devastar-lhe a roça, chegados das florestas de Fichtenburgo. O cavaleiro não admitia que meu vassalo matasse ou sequer enxotasse os animais daninhos, mas Burcardo tinha que defender sua rosa. E então? Numa tarde, quando eu chegava ao castelo depois de uma caçada, encontrei aqui Mariana, esposa de Burcardo. Chorava como uma louca. A pequena Júlia estava com ela, agarrada às suas saias, muito assustada. Era uma cena comovente. Mariana viera pedir-me socorro. O que houve? O cavaleiro Henrique, com um grupo de seus homens, invadiu a casa de Burcardo na hora em que a família estava almoçando. Sem dar satisfação alguma, aprisionaram Burcardo e o levaram amarrado. O pretexto era que meu vassalo tinha matado um veado vindo das florestas de Fichtenburgo. Que horror! Fiquei indignado. Prometi a Mariana libertar Burcardo, nem que tivesse que destruir seu castelo, que era um covil de ladrões. Pus-me imediatamente em ação. Mandei um grupo dos meus escudeiros fazer um reconhecimento.
enquanto eu me preparava para o combate. Quando eu já estava a caminho de Firtemburgo, meus batedores vieram ao nosso encontro e me informaram que Henrique tinha parado na floresta onde havia um moinho. Descansavam tomando cerveja e cantando alegremente. Não hesitei. Fui ao encontro deles. Já era noite. O combate foi à luz do luar. Henrique não esperava o ataque. Além disso, ele e seus escudeiros estavam perturbados pelo álcool. Nossa vitória foi fácil. Eu poderia ter aprisionado o cavaleiro, mas preferi deixá-lo fugir. O que eu queria era libertar Burcardo. E depois? Mariana e Júlia ficaram loucas de alegria ao verem Burcardo libertado. Nós todos estávamos muito contentes. Achei melhor que a família fosse transferida para o nosso castelo. Vieram morar aqui, e aqui ficaram até que Burcardo foi ferido em combate. Nunca mais ele pôde me acompanhar à guerra. Foi então que se mudou para o vale, no fundo da floresta, onde lhe mandei construir uma boa casa. Como você sabe, Burcardo dedica-se agora ao serviço de carvoeiro. A fumaça do carvão crestou-lhe o rosto. Henrique não o reconheceria se o encontrasse. Mas o vale é bem distante. Por lá não anda ninguém. Meu fiel Burcardo agora pode viver em segurança. Falaram ainda algum tempo sobre o carvoeiro, tão honesto e trabalhador. As horas passaram-se despercebidas. Já era bem tarde. Rosa estava tão interessada no assunto que nem percebeu que o fogo da lareira estava quase apagando. O vasto salão estava envolto no silêncio e na escuridão. De repente, um grito terrível atroou pelos ares. Ouviu-se o ruído das armas entrechocando-se. Gritos de guerra e vozes desesperadas vinham se aproximando. Edelberto ergueu-se prontamente e empunhou a espada. Rosa correu à porta e fechou-a com enorme ferrolho. Precaução inútil. Um golpe tremendo derrubou a porta. Henrique, armado até os dentes, entrou na sala. Tinha uma expressão feroz, a luz trêmula do fogo que morria. Seus olhos faiscavam, berrou. Edelberto, chegou finalmente o momento de minha vingança. Sou eu, Henrique, que venho cobrar minhas dívidas. Você vai me pagar bem caro por tudo. Voltou-se para os soldados e ordenou: prendam este homem. Vou levá-lo para as masmorras de Firtemburgo. Este castelo agora é meu. Ficarei com as armas, as joias e os vestuários. Vocês podem escolher o que quiserem. O saque é o prêmio do trabalho que tiveram. Avante, e depressa. Daqui a 3 horas partiremos. Edelberto foi agarrado pelos homens de Henrique. Não ofereceu resistência alguma enquanto o acorrentavam. Rosa correu para o cavaleiro Henrique, agarrou-lhe as mãos e suplicou, desesperada, que soltasse o pai. O senhor de Firtemburgo empurrou-a brutalmente. Nem sequer olhou para ela. Saiu da sala para ir saquear o castelo. Rosa ficou sozinha com o pai, preso e desarmado. 2 soldados ficaram de guarda a certa distância. O cruel Henrique tinha sabido escolher um momento para atacar o castelo de Tannenburg. Edelberto estava com o braço direito muito fraco. Seus homens mais valorosos estavam na guerra. Comprou a peso de ouro um dos guardas do castelo, um homem que Edelberto tinha acolhido com piedade. O traidor abriu-lhe a porta secreta, escondida entre os rochedos. Os invasores entraram sorrateiramente. Penetraram no castelo pelo caminho subterrâneo. Ninguém lhe opôs a menor resistência, pois foram todos apanhados de surpresa. Desta maneira, Henrique conseguiu surpreender Edelberto na intimidade do lar e prendê-lo covardemente.